Fala, meus amigos, estamos de volta e aqui hoje nós vamos falar sobre flexibilidade, fracasso e perspectiva positiva. E perspectiva positiva é diferente de pensar positivo. Bom, quer saber sobre tudo isso? Fique ligado. A PNL tem alguns pressupostos, como você vem acompanhando aqui no nosso canal, e aí tem um pressuposto que fala o seguinte: aquele que é mais flexível domina o sistema. Aquele que é mais flexível domina o sistema. Imagine só, se você pega uma coisa que é muito rígida e aí exerce uma força contrária àquilo, o que acontece? Quebra. Eu me lembro muito bem da asa do avião, né? Não sabia de flexibilidade, não sabia que era preciso fazer aquilo. Certa vez, segunda vez que viajava de avião, e aí uma turbulência muito grande, aquela chuva e tal, e aí eu olhei para a asa do avião estava balançando muito assim, e fazia isso, e aí eu pensava, nossa, vai quebrar. E aí teve alguém que falou assim, vai quebrar, e aí fiquei desesperado naquele dia, porque não sabia disso, e era a minha segunda vez viajando de avião. Só que depois eu pesquisei e descobri que a asa do avião é importante ela fazer aquilo, justamente para não quebrar, ou seja, a asa do avião é flexível. E aí o que acontece? A PNL percebeu, né, a partir da modelagem, que aquelas pessoas que são mais flexíveis, as pessoas que conseguem se adaptar à situação, ao invés de simplesmente ir contra uma situação, é aquelas pessoas que conseguem dominar a situação. Então, primeiro ponto, flexibilidade. E quando nós estamos falando de flexibilidade, não é uma questão de você ignorar o problema, nada disso. Mas pelo contrário, flexibilidade é você despertar, desenvolver na sua mente a perspectiva positiva. Certa vez, um fazendeiro estava prestes a ter a melhor colheita da vida dele. A melhor colheita dos últimos 10 anos. E aí os vizinhos dele chegaram para ele e disseram: fazendeiro, você tem muita sorte. Você é um cara sortudo. Está prestes a ter a melhor colheita da sua vida. O fazendeiro olhou para os vizinhos e respondeu: talvez. Naquela mesma noite, uma manada de cavalos selvagens devastou tudo. Destruiu a colheita do fazendeiro, e aí pela manhã os vizinhos olharam aquilo, chegaram para o fazendeiro e disseram: fazendeiro, você é muito azarado, muito azarado. Olha só, estava prestes a ter a melhor colheita e de repente perdeu tudo. Você é muito azarado. O fazendeiro olhou para os vizinhos e respondeu: talvez. Naquela mesma semana, o filho do fazendeiro saiu para caçar e conseguiu capturar 3 cavalos selvagens. Um garanhão e 2 éguas. E aí o filho chegando em casa com os cavalos apreendidos, aquela coisa, capturados, e aí os vizinhos chegaram: nossa, fazendeiro, você é muito sortudo, o seu filho conseguiu capturar uns cavalos, isso aí, se procriar, vai ser uma grana e tal, você é muito sortudo. O fazendeiro olhou para os vizinhos e respondeu: talvez. O filho do fazendeiro, naquela mesma semana, domando os cavalos, caiu e quebrou a perna. Os vizinhos então chegaram para o fazendeiro e disseram: fazendeiro, você é muito azarado, muito azarado. Tá vendo aí? Seu filho foi domar os cavalos, caiu, quebrou a perna, você é muito azarado. O fazendeiro olhou para os vizinhos e respondeu: talvez. Naquela mesma semana, o imperador saiu recrutando todos os jovens para ir à guerra. Ao chegar naquela fazenda, percebeu que o filho do fazendeiro estava com a perna quebrada e ele não foi recrutado. Os vizinhos então chegaram para ele e disseram: nossa, você é muito sortudo, muito sortudo. O seu filho não foi à guerra porque estava com a perna quebrada. E o fazendeiro olhou e respondeu: talvez. Então, a perspectiva positiva não tem a ver com pensar positivo, mas você olhar para a situação de um ângulo diferente. É a arte de adaptar a sua mente a pensar. É fazer com que ela não foque no problema, mas foque nas possibilidades. E de repente, se você está passando algum problema, uma solução estratégica, né, uma forma de você usar a neurolinguística para te ajudar, seria fazer pergunta de possibilidade. Einstein era muito bom em pergunta de possibilidades. O que acontece quando você faz pergunta de possibilidade? A sua mente para de focar no problema e aí ela foca nas possibilidades, aí você expande para buscar soluções. Então, 3 perguntinhas que você pode se fazer de possibilidades para te ajudar. A primeira é: o que aconteceria se isso deixasse de ser um problema? Segundo,
Se você tivesse uma solução simples para isso, que solução seria? E o terceiro, o que precisa acontecer para que tudo se saia bem? Quando você responde essas perguntas, a sua mente que está trabalhando, focando no problema, ela vai dizer assim, opa, peraí, deixa eu pensar nisso aqui. E aí ela vai focar nas possibilidades. E com isso, a sua mente começa a focar em soluções. Por isso que eu não gosto muito do porquê, e eu gosto muito do o que, ou então a minha favorita é o como, né? Então a pessoa, por que isso aconteceu agora? Por que isso acontece só comigo? Por que eu não consigo? Para de colocar o porquê e comece a perguntar o que, né? O que acontece para isso acontecer comigo? Ou como que isso acontece comigo? Ou como que isso aconteceu? E o que eu preciso fazer para que isso não aconteça mais? Então, essas são as dicas de neurolinguística, as dicas de possibilidade, para que você possa expandir a sua mente, né, para poder que você possa focar nas coisas positivas. Lembre-se, pensar positivo é diferente de perspectiva positiva. E outra coisa, a PNL tem um pressuposto também que ela acredita que não existe fracasso e que tudo na vida são resultados. O maior exemplo de que pensar assim, que não existe fracasso, apenas resultados, é o Thomas Edison. O Thomas, ao ser indagado, ao ser questionado, quando ele criou a lâmpada, ele foi perguntado, Thomas, então quer dizer que você fracassou 700 vezes antes de criar a lâmpada? E aí Thomas Edison respondeu, não, eu descobri 700 formas de como a lâmpada não funciona. Então, a partir do momento que eu estou focando no resultado e não no problema, a minha mente continua procurando um resultado. Agora, quando eu foco no problema ou foco no fracasso, o resultado como sendo um fracasso, a minha mente para. Imagine se Thomas acreditasse no fracasso. Ele teria tentado 700 vezes? 100? 50? 10? De repente, ele tinha parado na 10ª. Ou seja, como ele não via aquilo como um fracasso, mas sim como um resultado, ele continuou focando a mente dele para buscar uma solução. Ou seja, solução. Então, a dica de hoje, né, a dica aqui do tio, é que você coloque sua mente nas possibilidades. E para finalizar, quero deixar aqui um exercício prático para você fazer também de perguntas. Amanhã ao acordar, você pode fazer isso exatamente agora também, se você tiver tempo para fazer isso, você responde 3 perguntas. Primeira é, o que ou quem te deixa feliz? Segunda, o que ou quem te faz sentir amado? Ou o que ou quem te faz sentir próspero? Responde essas 3 perguntas ao acordar e aí faz com que a tua mente foque nas possibilidades positivas, nas coisas boas que existem e que não existe somente um problema. E que se você tem um problema, possivelmente você tem uma solução. Talvez você não saiba dela ainda. Ok? Então, espero ter te ajudado aqui com dica de PNL, sempre dica de PNL. Compartilha com seu amigo, aquele que precisa de uma possibilidade, uma perspectiva positiva, tá bom? E lembra de dar o like aí, poderoso, e comenta aqui também. Comenta aí também, beleza? Valeu, meus amigos, e até o próximo.